Bom, vamos lá então para o nosso último bloco de apresentações desse painel, Soluções Inovadoras através da cadeia de fornecedores da mineração dos associados ao Mine Hub. E agora sim eu gostaria de convidar a Elisângela Santana, gerente de desenvolvimento de negócios da Agreco, o Antu, que é Innovation e Marketing Manager da Enaex, a Mara Sirlene Stanislau, diretora de operações da Alcenco, o Tiago Tussan, diretor da SRK Brasil, e o Felipe Rocha, que é gerente de inovação e soluções digitais da DF+. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso painel. Apenas instrução, a gente vai usar esse pointer, esse passador, na verdade. O verde maior é para avançar, o vermelhinho para voltar e aqui o pointer, se vocês quiserem utilizar. Para começar esse último bloco de painéis, eu gostaria de convidar a Elisângela, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Agreco. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Mine Hub pelo convite. Nos associamos esse ano e a gente já vem apreciando bastante essa associação e temos já desenvolvido algumas coisas dentro do Mine Hub bastante interessante. Bom, eu sou representante da Agreco. A Agreco é uma empresa com mais de 50 anos de mercado. Ela chegou ao Brasil em 2003 chegou ao Brasil em 2003 e hoje temos alguns segmentos estratégicos de atuação, dentre eles a mineração. E o que a Agreco faz, né? Hoje a Agreco, com esses mais de 50 anos de experiência pelo mundo, ela vem criando as melhores soluções de energia junto com seus clientes. Então, a Agreco é uma líder mundial no fornecimento de soluções flexíveis de energia, né? Desenvolvemos projetos ajudando os nossos clientes com a energia necessária para os seus projetos, de forma ininterrupta, confiável, sustentável e eficiente. E um dos diferenciais da Agreco é a respeito da sua modularidade. Então, a gente atende um projeto desde o início até o final, até o descomissionamento da mina. Então, tudo de forma modular, de acordo com a necessidade do cliente, e as demandas podem ser... os projetos são executados de acordo com as demandas, de forma progressiva ou regressiva, de acordo com cada momento da mina, né? E com 50 anos de experiência, uma das coisas que a Agreco conseguiu desenvolver foi buscar as melhores tecnologias para apresentar para os nossos clientes. Então, hoje a gente vem desenvolvendo parcerias estratégicas, não só nossos produtos, a nossa engenharia de desenvolvimento de produtos e soluções, mas também buscando parceiros estratégicos, de forma a apresentar as melhores soluções para os nossos clientes no que diz respeito à energia. Então, só um pouquinho dos números da Agreco, né? A gente tá em 79 países, temos aí mais de 6 mil colaboradores, e eu destaco assim, que o nosso principal diferencial é a nossa presença global com a experiência local. Então, a gente tem uma rede de interação muito forte dentro da Agreco, então o que a gente faz de aplicações numa mina na Austrália, a gente pode reaplicar aqui no Brasil e, muitas das vezes, desenvolvendo algumas coisas bastante específicas para cada região. Então,
Hoje, a gente se coloca como um parceiro, né, na transição energética, de maneira geral. E dentro dos clientes de mineração, o que a gente tem feito? A gente tem atuado desde melhoria de sistemas elétricos já existentes, né? Assim como também existem várias mineradoras hoje, principalmente se tratando do norte do país, com projetos no sistema isolado. A gente sabe que a gente tem uma legislação bastante rígida, a questão de licenciamento, tanto o licenciamento para uma operação de mina, como o licenciamento para uma linha de transmissão é bastante demorado, e são nesses momentos que a Agreco entra de forma modular e flexível, desenvolvendo o projeto de forma customizada para cada cliente. Então, quais são os benefícios, né, de trabalhar com a Agreco? A gente tem uma resposta muito rápida, então a gente atende desde um projeto, na elaboração dele, desde o início da concepção dele, assim como a gente atende também nos momentos emergenciais. Então, a gente tem uma resposta muito rápida, o investimento é todo da Agreco, então você foca no seu negócio e a Agreco resolve o seu problema com energia. Seus riscos são reduzidos, né? Assim, você tem constantemente trocas de tecnologia. À medida que as tecnologias vão avançando dentro do mercado de energia, você não fica com algo obsoleto. Então, a gente tem essa particularidade. A flexibilidade comercial. Inicialmente, a Agreco era uma empresa de rental, mas, de acordo com as mudanças comportamentais de mercado, a gente entendeu também que a gente precisava ter uma flexibilidade com relação aos nossos modelos de negócio. Então, hoje, a gente tem diversos modelos de negócios, e assim como temos bastante parceiros também que incorporam também a esses negócios. Um dos nossos principais parceiros hoje é o governo britânico, tendo em vista que a Agreco é uma empresa britânica. Nossas soluções também são turnkey, então a gente te entrega o seu suprimento de energia. Então, você não tem que se preocupar com nada. Você tem uma necessidade de energia, a Agreco vai desenvolver qual a melhor necessidade de energia de acordo com a sua localidade, com a sua disponibilidade de combustível e, quando a gente fala aí também incorporando a questão de energia renovável, qual a sua penetração solar, eólica e sistemas de armazenamento. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande nas nossas soluções, né? A confiabilidade garantida, então, diferentemente quando você adquire um CAPEX, você tem ali aquela preocupação em manter seu ativo ali sempre com manutenções frequentes, né? Tendo aquele risco de, em algum momento, aquele equipamento pode te deixar desabastecido na questão de energia. Diferente disso, uma quebra de um equipamento ou uma substituição de uma tecnologia mais avançada, tudo isso é responsabilidade da Agreco. E a flexibilidade de combustível, né? Então, hoje a gente tem gás natural, temos diesel, temos GLP, GNL, temos biodiesel, biogás, sistemas de armazenamento de energia. Então, de acordo com a localidade e com a particularidade de cada projeto, a gente desenvolve a solução tendo em vista os recursos disponíveis naquela região. Nosso suporte é 24/7. Essa é uma foto do nosso centro de monitoramento remoto em Manaus. Tá? O maior projeto da Agreco no mundo hoje está aqui no Brasil, que é no estado do Amazonas. A gente fornece energia para 26 municípios. E não sei aqui quantos de vocês conhecem os desafios que é fazer uma operação no norte do país. Acho que está todo mundo acompanhando aí a questão da seca. A maioria dos transportes no Amazonas, eu posso dizer aí mais ou menos 98%, são fluviais, o que faz com que a gente tenha um desafio ainda maior, tendo em vista esses períodos de bastante seco, né?
E com isso, dentro desse, antes a gente tinha um centro de monitoramento remoto em Houston, que monitorava toda a frota mundial, e aí, dado um certo momento, a Agreco dividiu esses centros de monitoramento. Então, o Centro de Monitoramento América Latina fica em Manaus, né? E, com isso, a gente consegue melhorar algumas coisas, né? Então, a gente consegue fazer com que as equipes de gestores atuem de forma proativa na resolução de problemas. A gente consegue visualizar problemas que futuramente trariam uma corretiva e a gente consegue atuar de forma preditiva, evitando. Então, com isso, além de garantir a confiabilidade do sistema, que isso para nós é o mais importante, tá? Não deixando de, acho que esse é um ponto bastante importante, né? A Agreco, por ser uma empresa mundial e criada na Europa, acho que essa questão de valores, essa questão de valores é bastante forte. Passando rapidamente aqui, que eu acho que eu me estendi um pouco, gente. Então, aqui falando um pouquinho de soluções híbridas, né? Energia renovável. E aqui, só para finalizar rapidamente, a questão da energia híbrida turnkey. Hoje a gente desenvolve, como eu disse bem aqui, a gente desenvolve todo o projeto, desde a engenharia e design até o comissionamento e a operação. Então, aqui, se vocês quiserem saberem um pouco mais a respeito da Agreco, eu vou estar aqui na feira, tá? E a gente pode conversar um pouco melhor para vocês entenderem um pouco mais das soluções, dos cases e as oportunidades de melhoria nos sistemas de energia de vocês. Muito obrigada. Excelente, Elisângela. Obrigada pela apresentação. E agora eu convido o Antu para falar um pouquinho sobre a Enaex. Muito bem. Muito bom dia a todos. Vou, ao longo dos próximos 8 minutos, então, fazer uma apresentação para vocês aqui sobre a Enaex. A Enaex é hoje uma das 50 empresas mais inovadoras do Brasil. Também somos aí uma das mais bem qualificadas dentro do anuário Época Valor e Inovação, né? Então, a gente tem se destacado em várias questões e, ao longo de 8 minutos, eu vou tentar resumir de que maneira a gente tem conseguido contribuir com a inovação no setor mineral. Eu sou gerente de inovação e de marketing da empresa. Meu nome é muito complicado de falar em português, meu apelido é Antu. Estou aqui e a Enaex está também expondo dentro da Exposibran. Certamente vocês vão ter algumas dúvidas, querer entender mais sobre a gente está aqui e a gente pode conversar melhor. Eu vou convidar vocês então para um sobrevoo muito rápido, eu vou falar de maneira muito dinâmica ao longo dos próximos slides. O nosso grande objetivo é que seja um pitch dinâmico, que vocês consigam acompanhar rapidamente, e aí eu preciso que vocês estejam com os seus computadores ligados, aí, a mente muito conectada para a gente poder, com dinamismo, vencer os próximos slides. Vamos lá. Primeiro, um pouco de contexto, né? A Enaex trabalha num nicho dentro da cadeia de mineração. Vou explicar para vocês esse nicho, quem somos, e aí nós vamos para aquilo que a gente tem feito de maneira inovadora. Então, dentro dessa apresentação inicial, o que é empresa, tal, vamos lá para esse contexto para vocês entenderem o nosso negócio, e a partir disso a inovação vai fazer sentido. Sem contexto pode ficar um pouco vago. Então, primeira questão, a gente faz parte de um grupo que é o SK, é um grupo muito grande, a gente trabalha em várias partes da cadeia de mineração de maneira ampla, e a Enaex trabalha especificamente com o desmonte de rochas, tá? No desmonte de rochas, eu vou explicar para vocês um pouco melhor, mas a gente é composto aqui, como a Enaex, por várias empresas que atuam conosco. Dentro do nosso stand a gente explica essas empresas, né, MTI ou Pit Blast. E nosso grande propósito é humanizar a mineração. E a nossa visão de futuro é ser o parceiro de soluções premium das grandes mineradoras no mundo, né, que precisam fazer o desmonte de rocha de maneira constante dentro de suas operações. Você sabe o que é desmonte de rochas? Nem todo mundo sabe, né? Para garantir que o nosso público aqui tenha essa visão. Então, o desmonte de rochas é quando a gente usa explosivos de maneira muito bem orquestrada, temporizada, para garantir o melhor resultado em termos de granulometria para o cliente e também o
menor impacto ambiental, em termos de vibração, em termos de ruído, em termos de particulados dentro das operações. A gente atua em open pit, que seria céu aberto, e underground, que são operações subterrâneas. Nossos principais clientes são mineradoras, também empresas de agregados, cimenteiras e empresas de construção civil. A Enaex exporta seus produtos para vários países do mundo e o Brasil é um dos principais mercados da Enaex no contexto atual. Seguindo adiante, a gente tem no mundo aí 7.000 colaboradores da Enaex, no Brasil a gente tem mais de 2.000. Tá? O Brasil é um dos principais mercados da Enaex atualmente, nossas estruturas estão espalhadas aí em todos os continentes e o Brasil não é só um provedor de serviços, é uma indústria muito forte também dentro desse segmento. Então aqui a gente tem o nosso pacote completo de soluções, nossa área de inovação também é muito forte aqui, eu sou o gestor da área. Eu vou tentar explicar para vocês um pouco do que a gente faz aqui, em parceria com os nossos colegas em todos os fusos horários possíveis aí dentro do mundo. Dentro do Brasil a gente tem o nosso DNA local, a gente tem aqui uma série de operações pelo Brasil inteiro e atendemos as principais mineradoras do país. Vamos lá, dado o contexto, agora a gente tem aqui 4 minutos e meio para fazer um sobrevoo sobre as nossas inovações. Vamos lá, o que a gente vai trazer? Primeiro, as mineradoras elas têm algumas preocupações que são prioritárias. Então, que preocupações são essas aí? ESG, temos ali mudanças climáticas, temos custos de produtividade, enfim. Eu trouxe algumas coisas que a gente tem feito alinhadas a esses requisitos, a essas dores aí dentro das mineradoras. Vamos lá. ESG, impacto de comunidades é uma questão bem importante. A gente vai olhar um pouquinho isso aqui, ó. Começando por ESG, produtividade e custos, depois vamos para as demais que estão ali. Em relação a controle de vibração em desmontes, né? Temporização é uma das chaves para isso. Então a gente faz todo o desenvolvimento e a aplicação, né, desse tipo de tecnologia para fazer com que cada furo dentro de um desmonte seja acionado de maneira independente, num microsegundo diferente do furo do lado. Isso é muito importante para controle de vibração. Fora isso, a gente também faz com que os nossos explosivos tenham variações energéticas. Por exemplo, tem o Densex, que é um produto com menos energia. Tem, por exemplo, o Energex, que tem muito mais energia. E a depender da situação, a gente faz o balanço ideal desses produtos dentro das áreas que a gente aplica os nossos produtos. Nossos caminhões, eles são preparados para poder fazer o uso dos nossos produtos de maneira dinâmica. Então, um mesmo caminhão, ele pode aplicar um produto de baixa densidade, de baixa energia, ou de alta energia, inclusive dentro do mesmo carregamento. Isso é uma premissa para nós. A gente tem conseguido trabalhar aí com a lógica do controle de densidade variável e dentro do nosso stand tem uma experiência gustativa em relação a isso até. A gente trouxe sorvetes que se assemelham aos nossos produtos para vocês poderem experimentar um pouco e se aproximar dentro dos explosivos que são usados dentro da mineração. Adiante. QAQC. QAQC é o controle de qualidade das perfurações, né? A gente planeja e as perfurações elas têm que ser feitas de maneira muito bem feita para que a gente possa ter a melhor distribuição da energia nos desmontes. Dentro desse sentido, a gente usa muita tecnologia para conseguir medir a qualidade dessas perfurações e fazer a modelagem dos melhores desmontes possíveis dentro de cada cliente. Seguindo adiante, em relação à expansão de capacidades, a gente hoje produz no Brasil em várias plantas. A nossa mais nova planta fica em Goiás, que é o site Cesarina. É um dos sites mais modernos do mundo em termos de produção de explosivos e sistemas de iniciação eletrônica. Quem passe perto aí de Goiânia, existe essa cidade Cesarina e de lá a gente tem esse novo hub aí de distribuição para o Brasil. Em relação a outros movimentos relacionados a ESG, para nós, assim, dentro da Enaex é muito importante a inserção feminina, isso está dentro das nossas prioridades. Hoje a gente tem uma meta muito, muito ambiciosa de poder contar com mulheres nas mais diversas posições dentro da empresa. Temos operadoras dos nossos caminhões que são usados em campo, temos coordenadoras, temos supervisoras, temos gerentes, temos pessoas em todas as posições e estamos investindo muito forte no desenvolvimento aí das nossas mulheres. Muito na área industrial, muito na área de campo, é muito difícil, mas a gente tem conseguido excelentes resultados nesse sentido. Em relação à digitalização, o último tópico aqui que eu tenho para trazer para vocês, o grande segredo é encurtar o caminho da informação do campo para que essas informações cheguem para os nossos engenheiros de Minas o mais rápido possível, para através de centros de operação remota a gente poder apoiar as nossas operações em campo. Então o Enaex Core, ele trabalha esse conceito. A gente tem aqui em Belo Horizonte um centro de inteligência, muito próximo daqui inclusive, fica aqui na Avenida do Contorno. E a partir de lá a gente consegue
fazer uma série de ações para as nossas operações. Desde treinamentos, em que a gente mobiliza pessoas das nossas equipes, dos nossos clientes, dos nossos parceiros para treinamentos, até... Vamos mudar aqui. Aí. Opa, passei. Até videoconferência para conectar a nossa equipe com o campo. Também temos cada vez mais tecnologia embarcada dentro dos nossos caminhões para a gente acompanhar os carregamentos dentro dos furos. Essa telemetria dos caminhões é muito importante. A gente tem o projeto de cada desmonte que a gente vai fazer dentro do caminhão e fazer de maneira automatizada esse processo. Também cada vez mais tecnologias para a gente acompanhar ao vivo as nossas equipes no campo e poder intervir. E através do core, a aplicação desse conceito de engenheiros de minas em equipe, trabalhando para resolver problemas complexos das nossas operações, que muitas vezes estão em áreas muito isoladas. A comunicação é muito difícil e trazer as pessoas para perto dessa realidade é importante. Bom, em grandes linhas é isso. Eu convido vocês a virem visitar o nosso stand. Estamos aqui, muito próximo daqui. Temos na área central, ao lado ali da Arena Mineração. E está aí o nosso stand para vocês. Tem muitas atrações. Convido a quem não foi que dê uma passadinha lá. Muito obrigado. Obrigada, Antu. Vou passar certamente ansiosa para entender como é que sorvete explosivo, né, se conectam aí. Venham conferir, venham conferir. Boa. Agora, por favor, Mara, né, diretora de operações da Ausenco. Ei, pessoal, bom dia. Meu nome é Mara Stanislau, eu sou diretora de operações da Ausenco. Eu atuo na área de projetos para mineração e siderurgia há mais de 35 anos. Então, fazendo aqui um parêntese, mencionando o que algumas colegas mencionaram, foi mencionado aqui pelo último colega, claro, existe espaço para as mulheres na mineração, sim, e eu fico muito feliz também de saber que a presença feminina na mineração está cada vez aumentando mais, né? Então, eu agradeço também ao Mine Hub de ter nos convidados para vir aqui falar nesse fórum, porque quando a gente fala de mineração, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando do que a Ausenco desenvolve todos os dias, né? O verde, né? Bom, então, eu vou dizer aqui para vocês o que a Ausenco, o que é a Ausenco, quem é a Ausenco e o que a Ausenco executa. A Ausenco, basicamente, é uma empresa de desenvolvimento de projetos sustentáveis para a indústria de minerais e metais, com foco principal nos metais da transição energética. Nós temos uma atuação de mais de 30 anos de desenvolvimento de projetos sustentáveis, economicamente viáveis, inovadores e projetos seguros para clientes em redor de todo o mundo. E aqui temos escritórios em 26 escritórios em 15 países. Para cá, né? Bom, então eu vou falar um pouco a respeito do que a Ausenco pode oferecer em termos de serviços, né? A Ausenco atua desde a área de consultoria, engenharia, projetos EPC, projetos EPCM, gestão de ativos e prontidão operacional. Então, nós podemos dizer que a Ausenco desenvolve projetos desde a mina até o porto. Aqui temos alguns diferenciais, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem o slide, né? Mas os nossos diferenciais, nós somos uma empresa global, então nós temos especialistas globais em todas as commodities e áreas de processo, nós temos uma expertise em projetos de bombeamento de longa distância e, principalmente, nós temos uma experiência muito grande em projetos de diferentes commodities, tipo
lítio, terras raras, cobre, ouro e etc. E esse nosso diferencial faz com que nós possamos fornecer projetos otimizados que agregam muito valor ao cliente. O que eu quero dizer com projetos otimizados? Projetos otimizados são projetos que eles têm soluções inovadoras, melhorias de processo, melhorias do footprint, pegada de carbono, redução da quantidade de consumo de concreto, estrutura metálica, o que nós chamamos de bulk materials também, né, que são os materiais avulsos, o que reduz a emissão de carbono e o CAPEX dos projetos, né? Então, esses projetos, normalmente, nós fazemos com que nós procuramos entender a necessidade, nós costumamos dizer, procuramos o melhor caminho sempre para entender as necessidades de cada cliente e de cada projeto. Nessa linha, como nós temos assim, uma grande expertise com esses metais da transição energética, nós temos muito orgulho de estarmos numa posição muito em destaque e apoiando os nossos clientes a superarem os desafios e exigências que a transição energética tem exigido. Então, nós somos uma empresa de soluções, gente. Nós gostamos de desafios, nós gostamos de encontrar o melhor caminho, a melhor solução para cada projeto, e que essas soluções sejam soluções sustentáveis, porque nós temos um compromisso muito grande com a sustentabilidade. Nós queremos continuar contribuindo para termos um mundo mais sustentável, né? Bom, eu também não poderia deixar de dizer, né, que com tantos anos de experiência, a Ausenco oferece naturalmente, ela tem procedimentos consolidados, nós temos ferramentas integradas que nos permite desenvolver projetos em plataforma BIM, projetos com aplicação de metodologias AWP. E, basicamente, isso aí que eu tinha para dizer. Eu gostaria de convidar a todos vocês para fazerem uma visita ao nosso estande e conhecer um pouco mais sobre as soluções inovadoras e o que nós temos feito em termos de BIM, em termos de projeto para projetos desses metais especiais, desses metais da transição energética. Ok? Muito obrigada a todos. Excelente, Mara. Obrigada. Estamos quase terminando o nosso painel, mas antes disso temos o Thiago, da SRK. Obrigado, bom dia, pessoal. Bom, eu sou o Thiago Toussaint, da SRK Consulting. Tá? Queria agradecer primeiro a presença aqui de todos vocês e agradecer ao Mining Hub também pelo convite. Bom, eu me propus a trazer aqui hoje para apresentar, dentro desse contexto, né, de mineração e inovação, essa relação que é muito importante, um caso que exemplifica bem como a SRK, enquanto empresa de consultoria, enxerga e processa inovação, buscando criar soluções para os principais desafios que nós enfrentamos em conjunto com o setor da mineração. E aí eu vou focar aqui num caso que nós desenvolvemos recentemente, ligado à disciplina de geoquímica ambiental. Bom, então, só rapidamente me apresentando, como eu disse, sou o Thiago Toussaint, sou diretor-geral da SRK aqui no Brasil. Sou engenheiro ambiental de formação, mestre em recursos hídricos, atuo como competent person pela Ausen. Na SRK eu estou desde 2016, então já são mais de 16 anos atuando como consultor para mineração. E pela SRK, que esse ano comemora 50 anos já. Somos mais de 1.700 consultores ao redor do mundo e mais de 40 escritórios.
e ano que vem a Operação do Brasil comemora 20 anos de sua operação. Bom, dando aqui um pouco do contexto, começando pela geoquímica ambiental, né? Como é que a SRK e o setor da mineração, projetos da mineração, tem que tratar ou tratam a disciplina de geoquímica ambiental e por que ela é tão importante? A geoquímica ambiental ela é uma disciplina que gera dados de base e que nos permite ou predizer eventuais impactos ou predizer eventuais situações e avaliar isso também no espaço e no tempo. E a geoquímica ambiental, sendo tão importante no nosso ponto de vista, ela precisa permear o ciclo de vida inteiro de um projeto da mineração, desde a prospecção até o pós-fechamento em si, questões de tratamento de água e assim por diante. E usualmente a gente vê a geoquímica ambiental dentro muito do contexto de impactos, né? Avaliação de impactos. Existe um elemento que é determinante dentro desse contexto, dessa relação de ambientes impactados e a geoquímica ambiental, que é o tempo de resposta, né? O tempo de resposta de uma eventual situação, de um eventual impacto, ele é determinante sim para a performance de qualquer ação de recuperação que seja necessária. E ainda dentro desse contexto, uma das etapas, e talvez a etapa mais importante, mas também a mais demorada, é a etapa de caracterização ambiental. Então a SRK trabalha muito nesse sentido, né, para garantir que toda a informação de base seja sólida o suficiente para permitir todas as demais etapas e os avanços que são necessários. Mas a caracterização ambiental, apesar dela ser elemento fundamental, ela é um elemento que é afetado diretamente pela magnitude desses eventuais impactos. Isso pode levar essas caracterizações a tomar meses e até anos, dependendo da situação. Um ponto importante também que a SRK aprendeu ao longo da sua experiência é que entender a distribuição espacial desse impacto ela é fundamental. E aí agora entrando na questão da inovação, né? Inovação que está intrínseca à operação, à forma como a SRK atua, porque enquanto consultores, o nosso papel central é realmente tentar enxergar ou colocar a nossa experiência para adicionar pontos de vista a desafios que são comuns aí ao setor da mineração. E a SRK não é diferente. A SRK é uma empresa de consultoria focada na mineração e a gente traz a inovação justamente como um processo natural do nosso desenvolvimento, dos nossos serviços, né? E uma das formas como a gente enxerga a inovação dentro da SRK, como eu disse, é colocar um ponto de vista não tão usual ou uma via não tão usual para desafios que são usuais do setor da mineração. É só uma forma diferente de pensar, não necessariamente reinventar a roda, mas sim estabelecer um método, que é o caso que eu trouxe aqui hoje, que permite adicionar valor. E aí, dentro desse contexto, qual que foi o desafio? Qual que é uma das dores que a gente trata todo santo dia como consultoria para a mineração? É a questão do tempo, né? Uma das dores que a gente tratou é reduzir o tempo de resposta dessas ações de remediação. A gente tem casos recentes aqui no Brasil e uma coisa que ficou claro com o envolvimento que nós tivemos ao longo desses últimos anos com esses cenários é que o tempo de resposta ele é determinante para a performance, né? Seja a performance da recuperação em relação ao ambiente em si, ou aos impactos que foram causados na sociedade, ou os impactos econômicos, ou até o uso dos recursos daquela empresa ou do setor de mineração como um todo. E como que a gente abordou essa dor, tá? O que a gente fez foi usar a geoquímica ambiental, tá? Sabendo que a geoquímica ambiental, como eu disse, ela pode demandar um esforço muito intenso e que pode demorar muito tempo, a gente lançou mão, né, de uso de dados químicos, análises químicas de base, que são os primeiros processos, são as primeiras etapas, elas são mais rápidas efetivamente, junto com uma fundamentação teórica, para chegar no que são índices geoquímicos. Os índices geoquímicos eles não são novos, tá? Mas o que nós trouxemos de inovação para o setor da mineração é a forma como a gente está abordando esses índices geoquímicos, a forma como ele foi concebido.
Tá? Qual que é o resultado que a gente obteve com todo esse processo? De colocar um ponto de vista diferente e usar dados que são mais rápidos, fundamentação teórica, na busca para reduzir o tempo de resposta. Foi uma ferramenta gráfica, tá? Que nos permite distinguir no espaço, nas 3 dimensões, materiais que não são naturais de materiais que são naturais. E, no nosso ponto de vista, qual que é o valor que isso entrega? Né? Essa possibilidade de redução no tempo de resposta ser significativo, passando de meses para possivelmente dias no tempo de resposta, ou pelo menos ao início da implementação das respostas ou das ações que vão ser determinadas em algum plano. E hoje a gente está buscando avaliar os próximos passos do uso dessa ferramenta, que realmente, de fato, na prática, na nossa vivência, trouxe ganhos significativos no tempo de resposta para o setor da mineração, e isso traz alguns outros benefícios, como a mitigação de qualquer eventual impacto que possa ser causado em qualquer uma das vertentes que estão dentro da disciplina ESG. Bom, era isso que eu queria trazer, esse era o meu propósito hoje, de mostrar um pouco de como a SRK, enquanto consultoria focada na mineração, traz a inovação para dentro dos nossos desafios. É um processo natural, como eu disse, da SRK. Convido vocês a entrar no site, acessar, tem bastante informação lá, srk.com. E para registrar aqui os créditos ao nosso geoquímico principal da SRK Brasil, Fernando Pantuso, que foi quem é o mentor desse método. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Thiago. E agora, para a gente encerrar o nosso painel, aos 45 do segundo tempo, né, Felipe? Quero te convidar para apresentar um pouquinho para a gente sobre a DF+. Bem, bom dia a todos. Primeiro agradecer aí a presença de todos vocês aí nesse finalzinho de painel. Essa missão aqui que foi dada de fechar um painel super interessante, né? Sentir um pouquinho desse ecossistema da inovação, pessoas aqui animadas com temas, muitas palestras até com temas semelhantes, né? Agradecer a Elis, o Leandro, para mim é uma oportunidade muito grande. Vou falar um pouquinho, né, do quem eu sou, né, por que eu estou aqui. Meu nome é Felipe Rocha, eu tenho formação em Ciência da Computação, comecei minha carreira atuando em computação, depois transicionei para Engenharia Civil, fiz mestrado em Engenharia Civil. Há cerca de 2 anos atrás, o presidente da empresa falou: Felipe, estou precisando de alguém para organizar a vertical de inovação, de tecnologia da empresa DF+, você não topa o desafio? Pensei muito, né, de transicionar de carreira de novo, topei o desafio, tem sido uma jornada maravilhosa. Vou falar um pouquinho dessa jornada aqui para vocês. Acho que nesses 2 anos foi um ano de muito aprendizado, e aí poder contar, uma das iniciativas iniciais foi que a DF+, se associasse ao MineHub. Nos associamos ao Centro de Referência e Inovação também da Fundação Dom Cabral, para que nos auxiliasse nessa nossa jornada. Então, vou passar um pouquinho, né? Hoje eu sou o líder de inovação da DF+, mas eu vou passar um pouco desse contexto. A introdução, desafios que nós vivenciamos, então vou falar um pouco dessa jornada, né? Hoje eu fico responsável tanto com inovação interna como inovação externa, com CVCs e outras iniciativas. Então, eu gosto muito desse primeiro slide, que mostra esse desafio inicial desse iceberg da transformação digital. Eu diria que nesses 2 anos eu passei atuando muito mais na base, e agora nós estamos chegando na tecnologia e vou apresentar uns casos reais de tecnologia. Mas nós precisamos trabalhar cultura organizacional, temos uma cultura de experimentação, temos uma cultura da inovação, uma cultura de dados, né? Nossos dados são estruturados, os dados são importantes. Como trabalhar com os dados? Está na estratégia da empresa, e aí na estratégia eu já fiquei mais tranquilo, porque foi um convite do presidente. Então, estava no plano estratégico, a inovação, né? E as pessoas são inovadoras, as pessoas estão dispostas a mudar formas de trabalho já existentes. E aí, por último, lá na ponta, que está a tecnologia, a transformação digital,
e da transformação digital, esse iceberg, monitoramento em Excel, como que a gente organiza isso tudo, como que eu dou produtividade, rastreabilidade para os nossos clientes. E aí a gente começou a nossa jornada de digitalização. Pô, vamos digitalizar a inspeção de campos? Vamos fazer uma aplicação em tablet, o engenheiro passa aí com o tablet, o relatório de inspeção de campo já sai automático, ele sai com todas as fichas técnicas e vamos digitalizar o relatório diário de obra. Então, a DF+, é uma empresa com mais de 250 pessoas, tem muito trabalho em campo, né, e muito acompanhamento técnico de obra. Então, a gente precisava de uma ferramenta que melhorasse, né, esse trabalho. E continuamos a nossa jornada. Vamos digitalizar o acompanhamento e descrição de sondagem, ensaios. Então, nesse mesmo aplicativo, digitalizamos a descrição de sondagem, a gente já sai com o relatório de sondagem automático, a gente já sai com o relatório de ensaio de filtração, tudo georreferenciado. Vamos continuar a nossa jornada. Pô, vamos digitalizar o mapeamento geológico. Então, agora o geólogo vai para campo com o tablet, às vezes com o drone, visão computacional, vamos visualizar, digitalizar as fraturas, as famílias, né, toda a parte geológica. Por que a gente quer digitalizar? Porque a gente depois quer chegar num modelo confiável. Pô, vamos digitalizar os dados de instrumentação, a gente recebe tudo em Excel, mas vamos passar isso para um banco de dados, vamos visualizar no BI, vamos poder fazer uma série de análises em BI muito mais rápido que fazer em Excel, e georreferenciamos, integramos e tudo na ferramenta. Vamos digitalizar dados geomecânicos, então recebi os dados das planilhas, vamos validar, vamos fazer um script em Python, vamos usar visão computacional, ali é uma caixa de sondagem, né, uma série de aspectos que precisavam ser trabalhados. Vamos digitalizar a APQ, vamos digitalizar a curva granulométrica, então a gente usa IA, visão computacional, então ao invés de ir lá medir enrocamento por enrocamento, ali tem um canal, a gente consegue já sair com uma curva granulométrica digitalizada. E aí tudo a gente joga num ambiente comum de dados. Hoje a DF trabalha com a Autodesk Docs e aí começa essa brincadeira de ambiente colaborativo e todos os engenheiros juntos no mesmo projeto. Por que a gente quer digitalizar? Porque a gente quer um modelo ali, aí o geólogo foi para campo, o monitoramento foi feito e aí o modelo já sai 3D, já integrado com o Leapfrog, e aí a brincadeira começa a ficar mais séria rumo ao gêmeo digital. Por que a gente quer digitalizar? Para que a gente possa fazer modelagem BIM, com as suas diferentes camadas, né? Por que a gente quer digitalizar? Para a gente poder fazer simulações dos nossos projetos, se o raio da curva é adequado ali para um caminhão, para um fora de estrada. Então, essa digitalização também vai ser importante para que a gente consiga, antes de entregar os nossos projetos para os clientes, que a gente consiga fazer uma simulação adequada. A gente também pode trabalhar com o Dynamo e trabalhar no AutoCAD para a gente digitalizar até dados de planilha e sem precisar gastar tanto tempo de projetista. A gente digitaliza a visualização dos nossos projetos, então a gente pode aplicar realidade aumentada, realidade virtual. Então, a gente vai empilhando digitalizações, porque no fim do dia, a gente quer ter um modelo mais robusto. E aí, as conclusões, o ponto principal é definir os processos prioritários para a transformação digital. Ganhos de produtividade, eficiência e rastreabilidade justificam a transformação. A tecnologia deve estar sempre presente, associada ao propósito. A evolução incremental gera maturidade, mas pode limitar soluções disruptivas que criam novos negócios. Então, tem que sempre avaliar a velocidade da transformação digital. A Cláudia falou isso na apresentação dela, né? E profissionais capacitados são essenciais para solucionar esses desafios. Muito obrigado. A DF está com o stand, vem nos fazer uma visita, a gente pode conversar. Estamos com algumas soluções lá que a gente pode demonstrar em realidade virtual, realidade aumentada e algumas outras. Muito obrigado. Excelente, Felipe. Obrigada. E com essa palestra a gente encerra o nosso painel, mas antes eu queria deixar registrado que passaram por aqui 21 empresas associadas, fornecedores, e nós tivemos um painel 50-50. A gente recebeu apenas indicações de homens na primeira rodada, mas o MineHub, ele não só disse que apoia a diversidade, mas ele cutuca para a gente também, né, ter um painel diverso e trazer mulheres para
espaços como esse, tão relevantes como é a Expo Zibram. Então, agradeço imensamente a todos os parceiros, né, que entraram com a gente nessa, e por incrível que pareça, não foi difícil, gente, né? Então, cabe a gente também, vocês, e um ótimo resto de feira. Obrigada. Vocês e um ótimo resto de feira. Obrigada.